Então estamos chegando ao final desta conferência. Jesus, o amor que o tempo não pode apagar, onde nós tratamos sobre arrependimento, aonde nós tratamos sobre graça, perdão, e hoje nós encerramos falando sobre salvação. Amém? Amém. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que havereis de morrer, ó casa de Israel? Amém? O texto que nós lemos, Deus começa chamando a atenção do povo e dizendo: quem está falando não é o profeta, quem está falando não é o homem de Deus, sou eu, o Senhor Deus, e eu estou dizendo: convertei-vos, pois eu não tenho prazer na morte do perverso. Então o texto, querido, que nós vamos expor nesta manhã, nos fala de um Deus que não tem prazer na morte de um perverso. O que é um perverso? Perverso é alguém que tem a tendência a distorcer a verdade, a viver uma mentira, a viver uma aparência, a ser um homem, uma mulher que vivem com dolo, ou seja, que vive sempre fazendo as coisas, na verdade, com uma segunda intenção por trás. Este é o perverso, aquele que de certa forma estende a mão para dizer que é teu amigo e tentar te ajudar, quando na verdade a outra está te cravando uma faca pelas costas. Por quê? Porque ele é perverso, ele é tendencioso a distorcer as coisas, a viver na mentira, no engano e na aparência. Este é o perverso. Então Deus diz: eu não tenho prazer na morte desta pessoa. Querido, a característica do perverso é perversa. E certamente todos nós não iríamos defender o perverso, porque ele é mentiroso, ele é enganador, ele é tudo que há de perversidade, de distorção, de contrariedade à sã doutrina, está no perverso. Ele é ofensivo à santidade de Deus, aos princípios e valores cristãos, porque ele é perverso, ele perverte, ele distorce. Agora Deus olha para esta pessoa e diz: mesmo assim, eu não tenho prazer na morte dele. Porque o texto deixa claro: não tenho prazer na morte do perverso. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas ele não afirma que ele vai olhar com favor, com olhos de favor ao perverso. Porque ele diz: eu não tenho prazer na morte, mas ele está dizendo automaticamente que o perverso, vai morrer. São duas coisas que nós precisamos entender nesta manhã. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas Deus não diz que no final da vida, se o perverso não se arrepender, Deus vai mesmo assim olhar com favor para ele. Se o perverso no final da sua vida ele não se arrepender, Deus não vai olhar para ele, vai passar a mão na sua cabeça e fazer um cafuné e dizer: ah, pobrezinho, coitadinho, vítima da sociedade. O perverso morrerá na sua perversidade.
Mas isso não faz com que Deus não o ame. Deus o ama e Deus não tem prazer na sua morte. A palavra morte vem do grego thanatos, que significa separação. Ou seja, o perverso é uma pessoa que ela vive separada de Deus. Seus valores, seus princípios, sua vida, sua prática, suas atitudes são separados de Deus, são afastados de Deus. Por quê? Porque ele vive no pecado, ele vive na desobediência, ele vai na contramão das Escrituras e dos ensinamentos de Cristo. Então ele vive morto pela sua desobediência. E a pior coisa que existe, queridos, não é a morte. A pior coisa que existe é morrer sem Cristo. Porque se nós morremos sem Cristo, a pior tragédia que poderia acontecer na vida do ser humano aconteceu. Ele morreu, ele voltou ao pó. Mas o pior não é a carne que volta ao pó, o pior é a alma que vai para o inferno. A pior tragédia não é um vendaval, ele destelhar o teu telhado novo. Não é um terremoto pegar e implodir a tua casa. Não é um ladrão roubar aquilo que você conquistou durante anos de labuta e suor. A pior tragédia que pode acontecer com você e comigo é nós morrermos sem salvação. Não existe nada pior. Nada pior do que morrer sem a salvação. Pecado é o que ele vive. O perverso vive no pecado. Ele vive diariamente fazendo coisas que é contrária à palavra. Ele é assim, ele é perverso e ele vive na sua perversidade. E quem vive na perversidade, querido, ele é alguém que está no pecado. E logo, quem está no pecado foge da presença de Deus. Quando Deus aparece no Éden para falar com Adão, Adão não está mais ali disponível para falar com Deus. Ele está fugindo, ele está se escondendo atrás das árvores. E o perverso, ele é assim. Quem está no pecado é assim. Ele está separado de Deus e ele começa a fugir. Por quê? Porque ele não quer ouvir de que ele pecou, de que ele está errado, de que ele está separado da glória de Deus. Mas Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e separados foram da glória de Deus. Quem pecou? Eu e você. Nós não estamos fora deste grupo. A Bíblia diz todos, eu e você, nós pecamos, nós erramos. Então em algum momento da nossa vida nós vivemos um tempo de perversidade, de separação, de distanciamento de Deus. Ainda que você seja um cidadão modelo, ainda que você seja um bom homem, ainda que você pague tudo certinho os seus impostos, ainda que você nunca tenha matado ninguém, ainda que você seja um exemplo de cidadão, você é perverso. Você em algum momento viveu separado de Deus e longe dos seus valores e dos seus princípios. E a Bíblia vai dizer que o perverso é aquele que tem o seu entendimento cegado. É aquele que se justifica a si mesmo. Porque no seu entendimento ele é bom. No seu entendimento ele está certo. No seu entendimento, o fato dele não ter feito nada de agravante, de horrível, torna ele uma pessoa correta perante Deus. E ele não consegue entender que ele está separado de Deus. Ele não consegue entender que ele é perverso, que a sua prática, que aquilo que ele faz, aquilo que ele pensa, a maneira que ele age é ofensiva à santidade de Deus. Ora, nós cantamos aqui, mãos limpas e um coração puro. Como que um perverso terá mãos limpas e um coração puro?
Ele pode não ter matado ninguém, pode não ter feito nada que a nossa sociedade vai falar que é agravante, mas a mão dele não está limpa e nem o coração dele está puro. A Bíblia diz que quando a gente cobiça o pecado, a gente gera o pecado dentro de nós. E quando a gente gera o pecado dentro de nós, automaticamente é gerada a morte, separação. Você pecou, você gerou a morte. Você gerou a morte, você gerou a separação. Então todos pecaram, então todos foram separados da glória de Deus. Deus encontra cada um de nós em algum momento da nossa vida exatamente assim. Então o perverso morrerá na sua perversidade. Se ele não se arrepender, ele não vai morrer como salvo. Só porque não matou ninguém, ele não vai morrer como salvo só porque não cometeu nada muito grave aos olhos da sociedade. Se ele não se arrepender do jeito que ele conduz a sua vida, ele vai morrer na sua perversidade, não vai morrer como salvo. Deus não vai chegar no final da vida e vai dizer assim: ah, mas era tão bom, pobrezinho, era tão bom. Não, porque ele teve uma vida inteira para chegar diante do espelho e dizer que ele precisa de Jesus, que ele precisa conduzir a sua vida pela Bíblia, pelos ensinamentos de Cristo, não os meus ensinamentos, mas do de Cristo. E ele não o fez, por isso ele morreu separado, morreu na sua perversidade, porque ele é perverso. E o perverso morrerá como perverso e não como salvo. Dito isto, deixando bem claro isto, eu digo aos irmãos que tem muito perverso dentro da igreja. Há muito perverso dentro da igreja. Há muitas pessoas que vivem de aparência, que vivem uma vida mentirosa, de engano, de segunda intenção. E por isso, mesmo estando dentro da igreja, ainda que digam que são cristãos, naquele dia não entrará no reino dos céus. Por quê? Porque estão separados, estão distantes da glória de Deus, porque são perversos. Mas o texto diz que o perverso ele pode mudar, se ele perverso assim querer. Porque o texto diz: não tenho prazer na morte do perverso. Deus não se agrada em que uma pessoa morra separada dele. Mas o texto diz: mas tenho prazer em que o perverso se converta. Deus tem prazer na conversão. Você quer provocar um sorriso nos lábios de Deus? Você quer que Ele tenha prazer com a tua vida? Se converta. Lembro-me do que o Senhor disse a Pedro: Pedro, tu até anda comigo, Pedro, tu tem potencial, mas tu ainda não é convertido. E quando tu te converteres, é isso que Jesus disse para Pedro. Jesus não estava satisfeito com a vida cristã de Pedro. Por quê? Porque ele não era convertido ainda. E ele diz: Pedro, quando tu te converteres, Deus gosta, Deus sente prazer quando nós, que dizemos que andamos com Ele, realmente venhamos nos converter. Em alguma época da nossa vida, eu e você vamos querer uma opção para mudar a trajetória. Você vai estar descontente pelo caminho que você está andando. Em algum momento da sua vida você vai se identificar assim:
E você vai olhar para si e dizer assim, ó, parece que está tudo errado. Parece que o caminho que eu escolhi para traçar, ele não está me levando a lugar nenhum. E você vai desejar uma opção para mudar a tua trajetória. Ou seja, você está desejando como se você estivesse andando numa faixa e você percebe que você está perdido, que você passou da entrada, que você agora está se afastando do caminho que era para você seguir, que você está indo para Emaús e não para Jerusalém. Então o que você faz? Você deseja uma estrada em que você possa converter, em que você possa fazer um retorno e retornar para o caminho que você deixou de seguir. E é isso que Deus fala a uma das igrejas: lembra da onde caíste e volta e te converte e muda a tua trajetória. Querido, sabe o que o Senhor está dizendo para esta igreja? Eu quero que você se converta de novo. Em algum momento da nossa vida nós vamos querer uma mudança de trajetória, e o nome dessa mudança é conversão. Porque quando nós nos convertemos, nós mudamos o rumo do caminho em que nós estamos indo. Porque se nós estamos desgostosos com aquilo que nós estamos colhendo, nós temos que mudar o que estamos plantando. Se você continuar vivendo do mesmo jeito, daqui a 5 anos você vai continuar desgostoso, porque você está desgostoso hoje. Então algo precisa mudar, a tua trajetória precisa mudar, a tua vida precisa mudar, você precisa se converter. E o primeiro passo para a conversão é o arrependimento. É você saber que você errou, de que você conduziu errado, de que você passou dos limites. E aí você se arrepende, e você quer uma oportunidade para fazer diferente. Isso é conversão. E é isso que o Senhor diz: convertei-vos, convertei-vos. Nós queremos esta oportunidade. E o engraçado é que normalmente, quando nós queremos uma mudança de trajetória, nós nos encontramos num momento de opressão, num momento de peso nas nossas vidas, num momento em que tudo está aparentemente extremamente pesado, um fardo pesado. Mas eu me lembro que eu era um pré-adolescente normal, não faltava nada na minha casa, eu tinha de tudo, meus pais me davam tudo. Meus pais são dessa geração que querem dar ao filho o que eles nunca tiveram, e eles quiseram sempre me dar tudo aquilo que eles nunca tiveram, do bom e do melhor. De nada eu tinha falta. Mas um dia eu estava no meu quarto, e eu me lembro que eu estava muito triste. E minha mãe, que na época já estava indo na igreja, já estava começando a entender um pouquinho, ela chegou perto de mim e perguntou: o que foi, filho? Eu digo: eu não sei, eu sinto uma tristeza, um vazio aqui dentro. Pois é, filho, esse vazio que tu sente é Cristo que te falta. Porque quando uma pessoa não tem Cristo, ainda que ela tudo tenha, ela não tem o principal, falta Jesus. E eu comecei a chorar, e realmente eu comecei a sentir que havia aquele vazio. Aquele vazio estava ali naquele momento. E eu comecei a entender que realmente faltava algo dentro de mim. Faltava algo, e eu me sentia como um fardo pesado. Eu me sentia como se algo estivesse sobre mim, um peso muito grande. Eu me sentia oprimido. Por quê? Porque faltava salvação. Eu estava morrendo, eu estava separado, eu estava morrendo na minha vida do jeito que eu estava vivendo ela. Eu buscava nas gurias preencher o vazio que faltava. Eu buscava na música,
eu buscava no futebol, eu buscava no meu time de coração preencher aquele vazio, mas nada preenchia. Por quê? Porque se você está separado de Deus, a única coisa que pode preencher é o Deus em que você está separado. Simples assim. Um dia desses eu ouvi um vídeo que dizia: se você tirar o peixe da água, o peixe vai morrer, porque o peixe foi feito da água. Deus disse para a água: produza os peixes. E a água produziu. Se tirar o peixe da água, o peixe morre. Pois é, querido, eu e você fomos produzidos de Deus. Ele soprou o Espírito. Se tirar de Deus de você, você morre. A gente olha para um drogado, a gente olha para uma cracolândia numa reportagem e diz: olha, um monte de zumbi andando. Pois eu quero dizer para você que se você não se arrepender, que se você não se converter dos seus maus caminhos, de igual forma você vai perecer, mesmo nunca tendo se drogado. Por quê? Porque nós estamos separados de Deus sem a salvação. Há um fardo, há um peso, e nós queremos o quê? Um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Eu precisava de alguém que me salvasse naquele momento. Não era minha mãe, não era meu pai, não eram as pessoas que eu buscava, não era quem poderia me salvar naquele momento, era Jesus Cristo de Nazaré. E por isso o Evangelho de Cristo, ele é conhecido também como as boas novas. As boas notícias. Há uma boa notícia para a humanidade. Você não precisa morrer separado de Deus. Eu tenho uma boa notícia para esta geração. Você não precisa viver uma vida perfeita nos seus status. Você continua separado de Deus. Você precisa se aproximar dele. Há uma boa notícia para esta geração. Cristo preenche o vazio da tua alma, da tua existência. Apenas Cristo. Não é a rede social, não é a internet, não é uma faculdade, não é um homem, não é uma mulher, não são bens, não são posses, não é dinheiro. É apenas Cristo, Cristo e Cristo e nada mais. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é a salvação. O Evangelho é o Salvador nos salvando da vida separada de Deus que vivemos. Adão e Eva estão no paraíso, eles conhecem o bem. Quando eles pecam, eles passam a ser conhecedor do bem e do mal. Porque agora eles conhecem o pecado, a perversidade. E a partir dali a humanidade começou a viver separada de Deus. Então a partir dali a humanidade conhece apenas o mal. Quando nós nos voltamos para Deus e nos convertemos, nós passamos novamente a começar a conhecer o bem de novo. Porque se no mundo que jaz no maligno, eu e você afirmarmos que há bem nesse mundo, eu te perguntaria: há bem na injustiça? Na corrupção? Na ganância? Há bem nesse mundo? Um mundo que rouba crianças para traficar e usar sexualmente, há bem nesse mundo? Aonde está o bem desse mundo? Nesse mundo não há o bem. Por quê? Porque esse mundo jaz do maligno, esse mundo está separado, esse mundo é perverso, esse mundo está separado de Deus, distante de Deus. Nós passamos a conhecer o bem quando nós nos voltamos para Deus novamente. Então nós passamos a conhecer o bem. Por quê? Porque o Evangelho traz uma boa notícia: que Deus é bom, que Deus é misericordioso, paciencioso, e não leva em consideração o fato de eu viver uma vida andando longe dele, mas ele ao longo da vida me dá oportunidades
para conhecer Ele, para conhecer o que é bom e retornar para Ele e me converter, nascer de novo. Não é o que todos gostariam. Todos gostariam de nascer de novo. Em algum momento da vida as pessoas sempre falam isso. Melhor seria nascer de novo. Concordo. Melhor seria nascer de novo. Nascer para uma nova vida. Nascer para uma vida onde há um Deus bom e não um Deus maligno. Uma vida onde há a oportunidade de você que era perverso agora deixar a perversidade e andar no caminho reto. Há sim um caminho novo para nós andarmos, mas preciso é nascer de novo. Todos os dias a humanidade dá muitos motivos para que Deus abandone o ser humano. Todos os dias. Mas Deus insiste em nos amar. Deus insiste em olhar para o perverso ainda. Deus ainda insiste em querer trazer as boas novas de salvação. Por quê? Porque não conhece o que é bom. Mas Deus mesmo assim olha para o perverso e diz: eu não tenho prazer em que tu morra nessa condição, mas o meu prazer é que tu se converta dessa condição. Deus tem prazer na conversão. Deus tem prazer em que nós venhamos nos converter. Por quê? Porque Deus quer olhar para cada um de nós com um olhar de graça, com um olhar de favor que nós não merecemos. Deus quer olhar para nós com favor. Deus não quer olhar para nós para condenar, para julgar. Deus quer olhar para nós com um olhar de favor. Mas para isso nós temos que aproveitar as oportunidades que recebemos em vida. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e vem depois o juízo. É a Bíblia que diz isso. Hebreus 9, 27. Morreu, vem o juízo. Vamos ver se converteu. Vamos ver se arrependeu dos seus maus caminhos. Vamos ver se voltou para mim. Sabe o que é interessante? Naquele dia, naquele momento, Deus não vai estar nem aí se você tem carteirinha de membro. Deus não vai olhar tua carteirinha de membro. Deus não vai olhar se o teu nome está na lista dos dizimistas e dos ofertantes. Deus vai olhar para saber se teu nome está escrito no livro da vida daqueles que nasceram de novo e que se converteram dos seus maus caminhos. É isso que vai importar para o Senhor. Aonde está escrito o nosso nome? Deus tem tanto prazer na nossa conversão, que cada pecador que se arrepende, cada perverso que se arrepende, a Bíblia diz que Deus faz uma festa no céu. Você está aqui fazendo fofoca, você está se afastando de Deus, porque você está indo contrário à palavra. Aí o Espírito Santo te convence. Aí você vai, pede perdão para Deus, vai na pessoa, pede perdão para ela. Sabe o que a Bíblia diz que acontece no mundo espiritual? A festa no céu por um pecador que se arrepende. Talvez a pessoa nem queira receber as tuas palavras, de tão brava que ela ficou. Mas a Bíblia diz que se você faz com verdade no coração, Deus faz uma festa no céu. Por quê? Porque Ele não precisou riscar o teu nome do livro da vida. Deus tem prazer na nossa conversão. Deus tem prazer que a gente se afaste do caminho mau, que a gente pare de andar em perversidade. Deus viu o perigo que a humanidade passa longe dele, separado dele.
E antes da fundação do mundo, diz a Bíblia, Cristo já tinha decidido que Ele morreria por nós. Por quê? Porque quando alguém está em perigo, o que esse alguém precisa é de alguém que o salve. E Cristo nos viu em perigo e Ele disse: eu vou salvar os meus irmãos. O maior patrimônio que você adquire quando você se converte é a salvação do teu Cristo. O Senhor faz uma pergunta no texto que lemos: por que a vez de morrer? O Senhor olha para o perverso e diz: olha, eu não quero que tu morra nessa condição, mas eu quero que tu se converta a esta condição, que você não seja mais assim, você ande segundo os meus valores, os meus princípios. Por que tu vai morrer longe de mim? Por que tu vai morrer separado de mim? É o que Deus pergunta no texto que lemos. Por que a vez de morrer? Na perversidade. Se você pode morrer convertido. O texto de Lucas diz, capítulo 5: eu não vim chamar um justo, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Não existe nenhum cristão aos olhos de Deus sem que ele primeiramente se arrependa dos seus maus caminhos, da sua perversidade. Então, preste atenção: arrependimento é afastar-se da vida de desobediência e voltar-se para Deus. Você é cristão? Você, desde que você aceitou a Jesus, você tem se afastado? Eu preciso perguntar isso. Você não precisa me responder, mas eu preciso fazer essa pergunta. Por quê? Porque hoje nós vivemos um evangelho onde você é cristão, mas você continua bebendo, fumando, fazendo sexo, a riveria com todo mundo, onde você continua roubando de Deus, não dizimando, não ofertando, onde você continua mentindo. E está tudo bem, porque a igreja aceita, o pastor aceita, o líder aceita, todo mundo aceita, a sociedade aceita, não tem problema. Mas e Deus? Aceita? Aquele que vem nos buscar, aceita? Aquele que vai abrir a porta do céu, aceita? Aquele que morreu na cruz, aceita? Eu não vim buscar justo. Deus não espera perfeição. Eu vim buscar perversos que se arrependeram, pessoas que distorciam, que viviam a mentira, o engano, mas que se arrependeram do que viviam e se converteram. Deus vem buscar essas pessoas. Deus não vem buscar quem é cristão, quem é evangélico e continua vivendo como se nunca tivesse sido. Não há salvação para estes evangélicos. Todos vão queimar no inferno. Por que eu estou falando assim? Para que nós possamos entender de uma vez por todas que salvação não é brinquedo, que céu e inferno não é brinquedo, que não dá para nós vivermos uma vida cristã de qualquer forma, de qualquer jeito, empurrando com a barriga, vivendo no pecado, vivendo uma vida de pecado como se nunca tivesse aceitado a Cristo. A gente pensa que só por estar na igreja tudo está resolvido. Ei, assim como aquele que está lá fora, que nós olhamos e dizemos: este vai para o inferno, olha o jeito que ele está. Assim, de igual forma, aqueles que aqui estão e não se arrependem, não mudam de vida, irão para o inferno do mesmo jeito. E não porque não houve um Salvador, e não porque não houve uma boa notícia, e não porque você não teve uma oportunidade de mudar a sua trajetória, mas simplesmente porque você negligenciou a conversão. Convertei-vos, diz a palavra do Senhor. E quem diz isso não é um pastor, quem diz isso não é uma igreja, quem diz isso
Isso não é alguém que você possa dizer, isso ou aquilo. Mas o próprio Deus disse: sou eu, o Senhor Deus, que estou falando. Do que adianta você cantar, você pregar? Do que adianta você estar bonitinho, cheirosinho, você ter amizades no final da vida você ir para o inferno? Do que adianta? Por que vocês vão morrer sendo perversos se eu estou dando oportunidade atrás de oportunidade para você se arrepender? Por quê? Por que a vez de morrer? Se nós temos um Deus que olha com um olhar de favor para o perverso. Olha o ladrão na cruz. Todos que estavam ali embaixo olhavam para o ladrão da cruz com um olhar de bandido, um olhar de condenado, um olhar de malfeitor. E um deles ainda diz: nós realmente merecemos. Mas Jesus, quando enxerga arrependimento no perverso, Jesus olha para ele não com olhar de condenação, mas com olhar de favor, que ele não merece, mas que pela graça Jesus olha com favor. E quando Jesus enxerga arrependimento e ele olha com favor, a porta do perdão se abre. E toda a sua dívida, toda a sua vida perversa, tudo aquilo que ele viveu antes de Cristo é perdoado. O homem não perdoou ele continuou na cruz, mas Cristo perdoou ele, e ele da cruz foi direto para o paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todo careca é igual, todo barbudo parece ser igual, todo baixinho também parece ser igual, não é assim? Aí Jesus está na cruz, com uma dor gigantesca, extremamente exausto, cansado, e do lado dele tem dois judeus, provavelmente, esteticamente, muito parecidos. E Jesus não se confunde com quem é quem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: naquele dia vereis a diferença entre quem serve e quem não serve ao Senhor. Deus sabe quem é arrependido e Deus sabe quem não se arrependeu. Não adianta a gente ficar vivendo uma vida de enganação, de mentira. Nós podemos enganar pessoas, mas aquele que abre a porta nunca será enganado. Deus sabe diferenciar quem é quem. E deixa eu te dizer outra coisa. Além de saber diferenciar quem é quem serve, quem não serve, quem se arrepende, quem não se arrepende, quem se converte, quem não se converte, Ele sabe muito bem quem é dele e quem não é dele. Ele sabe, e ele não vai se confundir. Então, querido, nós precisamos entender o que o ladrão entendeu. E o que ele entendeu? Jesus é o Filho de Deus. Eu estou morrendo. Ele é alguém que perdoou um monte de gente, fez um monte de coisa errada. Eu acho que ele pode me perdoar também. Porque é isso que ele diz, que ele está querendo dizer, quando ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Não é isso que ele está querendo dizer? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra, Senhor. Lembra dessa nossa conversa. Não é o outro aqui, Senhor, não é o outro, sou eu. Lembra-te de mim. Deus não esquece ninguém arrependido, não te preocupa. Deus não vai se confundir, não. Deus sabe quem serve e quem não serve. Mas o olhar interessante nessa história, é que Deus só fala com o arrependido, Deus não fala com o outro. O interessante é que o olhar de Cristo não vai para o outro, vai só para ele. O interessante é que a promessa de Cristo não vai para o outro, vai só para ele. Por quê? Porque o perverso morrerá na sua perversidade, mas o perverso que se arrepender
é apenas esse, não vai morrer. Porque aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. O ladrão foi muito inteligente. Por que eu vou morrer? Se eu tenho do meu lado o Salvador. Por que você vai para o inferno? Se você e eu temos tudo que nós precisamos. Nós temos arrependimento como benefício da cruz. Nós temos graça como benefício da cruz. Nós temos perdão como benefício da cruz. Por que nós não vamos ser salvos? Por quê? Por que nós vamos morrer como perversos? Por que, ao invés de morrer ao casa de Israel? Deus faz uma pergunta muito interessante. Casa de Israel, por que vocês vão morrer? Por que vocês vão viver afastados de mim, vão morrer? Por quê? Por acaso eu não dou oportunidade? Por acaso eu não fiz pouco para alcançar vocês? Deus faz uma pergunta um tanto que sarcástica até. Por que vocês vão morrer? Me explica, eu não estou entendendo. Faltou Salvador? Faltou obra da cruz? Faltou benefícios da graça, perdão, arrependimento, salvação? O que falta para você? Por que você vai morrer? Por que você vai continuar vivendo essa vida? Só se você quiser. Só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno. Só vai morrer longe de Cristo quem quiser morrer longe de Cristo. Quando nós estamos em perigos, o que nós pensamos? Se eu sair dessa situação, eu juro que... Não é mais ou menos assim? Martinho Lutero, a caminho de casa, um dia, numa noite, melhor dizendo, aconteceu uma grande tempestade. E ele achava que ele ia morrer naquela tempestade por algum raio. E ele disse: eu juro que se eu não morrer nessa noite, te servirei por toda a vida. Ele não morre e depois ele entra no monastério e ali começa a caminhada dele. Mas não é interessante isso? Quando nós estamos pertinho da morte, sentindo a morte, a gente faz esse tipo de coisa, né? Eu juro que aparece um câncer, alguma coisa. Senhor, se o Senhor me curar, eu juro que a partir de agora... Eu já ouvi esse tipo de coisa. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: desde que você foi salvo, o que você tem feito? O que você tem feito com a sua vida desde que você foi salvo? Eu fiz aqui um cálculo assim, meu, tá? Da minha vida. Desde que eu me converti até o dia de hoje, já se passou 20 anos, 5 meses e 14 dias. Já fazem 7.470 dias que eu me converti. Isso dá em torno de 179.280 horas. Cerca de 1.066 semanas em que eu me converti. E eu comecei a me perguntar essa semana: nossa, estou ficando velho crente. O que eu fiz nesse período? Qual é a relevância do Jefferson salvo? Quanto tempo você está convertido? Há quanto tempo você está aí no Evangelho? Quantos anos? Quantos meses? Quantos dias? Quantas horas? Quantas semanas? E o que você... Qual a tua relevância de convertido até aqui? O que você fez de diferente para que você possa dizer assim: não, o que eu jurei lá atrás, se me salvasse, eu estou fazendo. Pastor, mas a Bíblia diz que salvação não é por obras. Eu não estou falando de ser salvo por obras. Eu estou falando que quando nós estamos num momento de grande opressão, de perigo de morte, nós sempre pensamos: se eu me salvar, se eu não morrer aqui, eu quero fazer coisas que sejam significativas para alguma coisa.
para trazer um significado para a minha vida. Pois é, desde que você se chegou a Cristo, qual é o significado que a tua vida tem? Quantas pessoas você ganhou para Jesus? Como está a tua vida cristã? Como está a tua fé? Como está a tua espiritualidade? Que tipo de crente você se tornou? Que tipo de fé você retém? Que tipo de pessoa você é? Talvez nada do que poderia ter feito. Talvez nada do que se prometeu. Talvez nada do que se queria. É assim. Chega final de ano, Senhor, eu prometo que esse ano sim. Esse ano eu vou estar em todos os cultos, esse ano eu vou dizimar, esse ano eu vou ofertar, esse ano eu vou me comprometer, esse ano eu vou me converter, esse ano eu vou fazer um curso de teologia, esse ano eu vou não sei o que, é esse ano que eu vou fazer um curso de voz, é esse ano que eu vou servir, que eu vou limpar a igreja, que eu vou varrer a igreja, é esse ano que eu vou fazer. Nós estamos em junho. O que você fez? De dezembro, só de dezembro para cá. Se considera o restante do teu cristianismo. Só de dezembro para cá. Você fez o que você disse em dezembro? Ok. Aí eu faço uma outra pergunta. Imagine que você estava se afogando, o teu Salvador chegou, te estendeu a mão e te tirou daquele momento. Te tirou do perigo de morte. Aí 6 meses depois você se encontra com ele. Como é que está a tua cara mediante aquilo que você disse que ele ia fazer? Não é constrangedor? Não é constrangedor que a gente, desde que conheceu a Cristo, nós tenhamos anos, meses, dias, horas, semanas, um monte. E quando você olha para trás, você diz: mas o que foi que eu fiz para Cristo? O que eu fiz para o meu Senhor? O que eu fiz para o meu Salvador? Porque preste bem atenção, se você era para morrer ali, e ali você foi salvo, todos os dias que você viver dali em diante é lucro. Sim ou não? É lucro. Você está no lucro. Pois é, e dentro do lucro que Deus tem te dado, o que você tem repartido com ele? Ah, eu não posso, o filho está doente. Ah, eu não posso, não sei o que. Ah, eu não posso, o trabalho. Ah, eu não posso. Cristo foi para a cruz, não para que eu continuasse fazendo o que eu fazia antes dele. Cristo não foi para a cruz para que eu continuasse o Jefferson perverso, enganador, que vivia uma vida de mentira. Cristo foi para a cruz para que o Jefferson se convertesse dos seus maus caminhos, se arrependesse, crescesse, aprendesse, amadurecesse, fosse treinado e depois de ser treinado pudesse dar algo ao Senhor. Desde que você se converteu, você tem vivido para si ou para o teu Salvador? Porque se você olha para trás, não tem nada significativo que você tenha feito para o teu Salvador, você está vivendo para você. Se você olha para trás e você enxerga desculpas, justificativas do porquê que você não fez, você está vivendo para você. E se você está vivendo para você, você ainda você é perverso. Porque o perverso vive para si. O perverso vive uma aparência, ele vive uma enganação, ele vive uma mentira. E tudo que ele faz para que o seu ego seja alimentado, para que a sua vida perfeita não seja desconfigurada. Quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há um caminho a percorrer, e o caminho a percorrer, querido, na fé, é negar a si mesmo. Por que temos que negar a nós mesmos?
Porque se você não negar a si mesmo, você não vai negar o perverso que há dentro de você. Porque nós chegamos diante de Cristo como perverso, como alguém egoísta que tomou todas as atitudes baseadas no teu belo prazer, no teu próximo, no teu umbigo e não no teu próximo. Aí você chega em Cristo, o que tem que acontecer? Você tem que negar a si mesmo. Porque senão você vai continuar sendo perverso. Você vai continuar sendo uma pessoa que não se converteu. Então você nega a si mesmo quando você vem no domingo pela manhã. Você nega a si mesmo quando você dizima ao invés de reter. Você nega a si mesmo quando você, ao invés de passear, você se dedica a fazer a obra. Você nega a si mesmo quando você decide em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é negar a si mesmo. Bom, vamos lá. 20 anos, 5 meses, 14 dias. São 7.500 dias mais ou menos. Quando eu olho para mim, lá para trás, será que eu me enxergo alguém que negou a si mesmo? Alguém que deixou de tomar atitudes que iria beneficiar apenas a mim para beneficiar o reino? Se a resposta é não, eu ainda sou o Jefferson perverso. E Jesus ainda vai olhar para mim como olhou para Pedro e vai dizer: quando tu te converteres, tu vai fazer algo relevante para mim, para o reino e para teus irmãos. Porque conversão é isso, queridos. É você crescer, amadurecer e entender que você não vem à igreja para ser servido. Você não vem à igreja para ser servido. A igreja não é buffet para servir para você a música que você gosta, para servir para você o assento que você gosta, para servir para você o show de luzes que você gosta, para servir para você o ambiente que você gosta. Igreja é um lugar para você se render, para você se converter, para você se arrepender, para você dar o teu culto racional, aceitável a Deus. Para isso é a igreja. Você não vem buscar nada, você vem dar tudo. Porque nós temos que dar. Por que nós temos que dar? Eu não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Eu estou falando de viver com um propósito maior do que o nosso egoísmo, do que o nosso umbigo. Você vem dar um culto àquele que te salvou. E se você chega aqui e você não faz isso, você veio sem propósito. Você veio por vir e você não entendeu nada ainda do Evangelho. Nós temos um Deus aonde Ele pega o perverso e dá a ele um patrimônio gigantesco, abundante, que muito milionário não tem. Salvação. Jesus não te prometeu te dar carro, não prometeu te dar casa. Se fosse assim, ele não teria feito a parábola do rico e do Lázaro. Ele disse que o rico tinha muito e o Lázaro não tinha nada. Mas ao mesmo tempo Jesus ele ensina: o rico que tinha tudo, na verdade não tinha nada. Porque o que ele tinha era tão pouco, era tão pobre, que só o que ele tinha só dava para aquela vida. Só dava para 70 anos, 80 anos, 100 anos. Mas o Lázaro, que era bem pobrezinho e que não tinha para 70 anos, tinha para uma eternidade toda. O que Lázaro tinha? Um carro novo, uma casa nova? Não. Lázaro tinha salvação. O maior patrimônio que um ex-perverso pode ter é a salvação. O maior patrimônio que eu tenho não é meu ministério, não é minha chamada, não é meu título. O maior patrimônio que eu tenho não é meu carro, não é minha casa. O maior patrimônio que eu tenho é meu livro, é meu nome escrito no livro da vida. Qual é o maior patrimônio que você tem? Você trocaria o teu maior patrimônio por qualquer coisa? Não? Nem por uma coberta quentinha de manhã cedo, ficar em casa?
Não trocaria? Você não trocaria por aquele friozinho que de noite você pensa assim, eu não vou no culto da quarta, muito frio? Você não trocaria? Ah, já tem gente do opa, eu tenho trocado. Você não trocaria pela tua omissão de botar a mão no arado? Ah, você tem trocado. Olha como nós dizemos que não trocaríamos, mas temos trocado. Querido, você está trocando a tua salvação. Você está fazendo como Esaú. Você está trocando a tua salvação, a tua bênção. Você está trocando o maior patrimônio que você tem por um prato de lentilha. Você consegue entender isso? Ser salvo fala de alguém em perigo que foi livrado por um Salvador. Sabe o que eu descobri? Eu descobri, Juliana, que eu sou um ladrão da cruz. Eu descobri que eu sou um perverso, como o ladrão da cruz. A pergunta é: qual dos dois eu sou? Aquele que se faz de vítima? Porque tinha um esquerdista ali, né? Se o Senhor existe, se o Senhor é Deus, desce dessa cruz e tira nós daqui, porque nós somos vítimas da sociedade. Eu não mereço estar aqui, pobrezinho de mim. Tinha um ali, mas tinha um ali que dizia: Senhor, eu não mereço nem estar junto na mesma condenação contigo. Tem misericórdia de mim, lembra-te de mim. A pergunta é: qual dos dois ladrão eu sou? Óbvio, de imediato você vai dizer: não, eu sou arrependido, afinal de contas eu estou aqui nesta manhã. Ok, então vou mudar a pergunta. Qual dos dois ladrão você tem vivido de segunda a segunda? Aquele que demonstra estar arrependido com a sua vida, com as suas práticas cristãs, ou aquele que vive de qualquer jeito, de qualquer modo? Qual dos dois ladrão você é? Se nós perfilássemos aqui, botasse todo mundo à direita e à esquerda, se nós botássemos Jesus no meio, e você começasse a falar com ele: temos ladrão à direita, temos ladrão à esquerda. Jesus começasse a falar, e você começasse a falar com Jesus, para quem Jesus ia responder? Só para os arrependidos, certo? Para quem Jesus ia olhar com um olhar de favor? Só para os arrependidos. E a pergunta é: ele olharia para você? Ele olharia para você? Eu fiquei me perguntando: que tipo de ladrão eu sou? Que tipo de homem perverso eu sou? Aquele que se arrependeu verdadeiramente, a ponto do próprio Cristo dar testemunho: ainda hoje tu estarás comigo? Ou eu sou aquele que vivo dando desculpas, justificando os meus erros, se achando revolucionário, se achando ser o cara? Qual dos dois eu sou? Qual dos dois você é? A cruz mostra que Deus, ele não mediu esforços para nos salvar. Os açoites, espinhos de 15 centímetros atravessando o cérebro, lança, ao caminho do Gólgota caiu 3 vezes, mas ele não desistiu. Querido, a gente está com uma unha encravada e a gente desiste de ir no culto. Mas ele não desistiu de mim, nem de você. E ele foi. Quando eu olho para a cruz, eu vejo um Deus que não desistiu de mim, um Deus que não desistiu do homem, um Deus disposto a salvar. Não, se é esse o preço, deixa que eu pago.
O preço é muito alto, não tem problema, deixa para mim, eu pago a conta dele. Eu estou disposto a salvar. Que Deus é esse? Esse é o Deus bom pastor. E deixa eu deixar uma coisa bem clara para você aqui, para você não confundir de que pastor eu estou falando. Hoje em dia tem muito pastor sem vergonha que não vale nada, não vale a boia que come. Tá? E até os que valem a boia que come ainda são homens. Falhos, limitados. Tá? Então quando eu estou falando aqui de bom pastor, eu estou falando dele. Aleluia. Porque eu não estou disposto a dar minha vida por você. Ah, não estou não. Pela minha esposa e meu filho, talvez. É possível, há uma tendência. Mas se chegar na hora, eu não sei. Entendeu? Vai que eu me acovarde. Agora, por vocês, eu tenho certeza. Não vou ser hipócrita aqui. Não adianta eu ser hipócrita, eu sei que Deus sabe o que está no meu coração. E que adianta fazer média com você? Estou não. Estou disposto não. Mas o bom pastor que é Cristo, Ele dá. E Ele deu. Não é palavras, talvez isso. Não. Ele deu. O bom pastor deu a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Os irmãos do louvor podem vir. O bom pastor tanto dá a vida pelas ovelhas que quando ele enxerga uma ovelha perdida, o que ele faz? Ele vai atrás. Quando ele olha que ela está voltando, que ela está se separando, lembra? Morte, Thanatos, está se separando. Ele vai lá, pega a ovelha e diz: ó, minha filha, aqui ó, vamos se converter de novo. Vamos voltar para o caminho. Vamos voltar da onde tu errou. Vamos voltar da onde tu parou. Vamos voltar da onde tu caiu. Às vezes a ovelha não entende, fica bravo dando coisinha. Não é mais ovelha, lembrou o cavalo. Ou pode dar uma cabeçada. Mas Jesus está disposto mesmo assim a ir lá de novo. Vem cá, filha, é aqui. O bom pastor. Quando eu olho para o bom pastor, eu vejo um Deus disposto a salvar. Eu dou motivos diariamente para quem não me salva. Mas diariamente Ele dá para mim sinais de que Ele quer me salvar. Não é incrível isso, irmão? Que pastor é esse? Sabe quando um grande jogador ele vai se aposentar e as pessoas começam a falar: não, tem que aposentar a camisa 10 do time porque nunca vai nascer alguém como ele? Eu desconfio que ninguém poderia usar o título de pastor. Porque pastor como bom pastor, só ele. Por isso que ele mesmo já deu um adjetivo, como é? Que sobe a régua. Não é qualquer pastor. Não é um pastor sério, não. Ele é o bom pastor. A régua é lá em cima. O bom pastor é aquele que ele vê a dracma perdida. Eram 10 dracmas. E as 10 dracmas seria necessário para que houvesse um casamento. Então a mulher, ela perde uma das dracmas. Se ela perder uma das dracmas, não tem casamento. Porque só tem 9, tinha que ter 10. E a Bíblia diz que ela começa a varrer a casa em busca da dracma. Onde está? Aonde eu deixei? Meu Deus do céu, aonde está essa dracma? Quando eu olho para o bom pastor, eu vejo mais ou menos assim: aonde está aquela ovelha que se afastou? Aonde está aquela ovelha perdida? Eu não consigo. Aonde está? Por quê? Porque se não houver aquela outra dracma, não há casamento. Então eu vejo na Bíblia Sagrada um Deus tão disposto a salvar, que Ele está procurando dracmas perdidas, ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque está na hora do casamento. Está na hora da
está procurando aquele que está perdido. Há perdidos aí? Há perdidos aí? Você sabia que estar perdido não significa estar na rua? Você perde coisa dentro de casa. Quantos estão perdidos dentro da casa? Ah, glória! Quantos estão perdidos dentro da casa? Você já está sem propósito, você está sem vida, você está separado, você está morto, você está oprimido, você está morto, você está separado, você está perdido. Por quê? Porque você deixou de se converter. Você começou a dar desculpas, a mentiras, que só você acredita. Só você. Todo mundo sabe. Só você. Que sabe também. Mas faz de conta que não sabe. O bom pastor está tão disposto a salvar que ele olha para um religioso, como Nicodemos diz em Nicodemos. Eu não precisaria te dizer isso. Tu sabe bem disso. Tu é mestre de Israel. Tu já devia te entender. Mas tá bom. Deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos. Não é porque tu é religioso que tu vai ser salvo. Nicodemos, tu tem que nascer de novo. Jesus olha com um cascudão velho. E Jesus perde tempo com ele. Jesus olha para o cascudão velho e diz assim: tá bom, tem cascudão velho, mas eu vou tratar lá desde o começo. Aleluia. Nicodemos, o negócio é o seguinte: tudo começa pela salvação, querido. Tu precisa nascer de novo. Eu não sei você, mas Deus é esse? Que pastor é esse? Você sente isso também? O bom pastor, ele é aquele que olha para o ladrão da cruz e não condena ele, não julga ele. Ele olha para o ladrão da cruz e diz assim: ó, tá bom, até aqui tu viveu na ignorância da tua vida sem me conhecer, mas a partir de agora tu me conhece. Eu desconsidero todo o teu passado, tudo aquilo que tu fez sem mim, e agora eu te dou uma oportunidade de algo novo. Esse é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por quê? Porque ele está disposto a salvar. Ele está disposto a te salvar. O bom pastor é aquele que todos os dias vai para a varanda da porta e ele fica olhando: será que é hoje que meu filho vai retornar? Será que é hoje que o filho pródigo chega? Será que é hoje que ele cai em si? Será que é hoje que ele retorna e percebe que ele está comendo lavagem de porcos afastado de mim? O pai poderia estar pensando em outras coisas, poderia estar fazendo outras coisas, poderia estar cuidando de outras coisas, mas a Bíblia diz que o pai estava na varanda esperando o filho retornar. Por quê? Porque Deus é um Deus disposto a salvar. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo a mulher samaritana. Ninguém queria falar com ela. Para os homens seria uma vergonha falar com ela. As mulheres odiavam ela. Os judeus, 2 vezes mais. Os judeus não se dão com os samaritanos. Ela mesma disse. Quando os discípulos estão saindo, Jesus diz assim para eles, assim, eu vou ficar aqui sentado no poço. Mestre, o senhor quer alguma coisa de comida?
eu tenho uma comida diferente que vocês não têm. Que comida é essa? Fazer a vontade do meu Pai. O que Jesus ficou ali fazendo? A vontade do Pai. E qual era a vontade do Pai? Salvar a mulher samaritana. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu olho para a Bíblia, em qualquer história, eu vejo um Deus disposto a nos salvar. Aleluia. Glória a Deus. Aí eu me lembro da pergunta de Deus, né? Por que a vez de morrer como um perverso? Glória! Aleluia. Você entende isso? Amém. Se coloca de pé. E a história do carcereiro? E a história do carcereiro? Ele aparece, olha e percebe: acabou tudo. Toda a minha segurança, todo o meu conforto, tudo que eu dava para minha família, tudo se perdeu. Eu perdi o controle de tudo. Já era, acabou. E ele pega a sua espada para se matar. Aí vem uma voz: não te faças nenhum mal. Não te faças nenhum mal. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que olha para o suicídio e diz: não te faças nenhum mal, mas crê no Senhor Jesus e tu serás salvo. Deus olha para o suicídio e diz assim: eu tenho uma chance para ti, tenho uma opção para mudar a tua trajetória. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Tudo estava acabado. Não. Agora é que vai começar a parte boa da tua vida. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Que Deus é esse? Que bom pastor é esse? E Zaqueu, querido? E Zaqueu? Quem que queria jantar com Zaqueu? Ninguém. Corrupto. Aí Jesus entra na casa de Zaqueu, janta com ele, ensina ele, conversa com ele, apresenta o reino para ele, e no final da conversa, de sobremesa, ou o prato principal, a cereja do bolo. A frase de Jesus é linda: hoje veio salvação a esta casa. Havia fariseus ali olhando, observando, porque aquele mestre está aí com pecadores, almoçando com eles, jantando com eles. Por que ele está aí? Os fariseus criticam, mas Jesus não está nem aí. Ele veio para salvar. Ele veio para salvar. Ele veio para trazer salvação à minha casa. Hoje veio salvação à casa. Ele veio trazer salvação à minha casa, à tua casa, à tua casa, à tua casa, à tua casa. Aleluia. O bom pastor está disposto a salvar. E aqui eu citei várias histórias, né? Mas eu quero citar uma que eu não sei a resposta. Se foi ou não foi. Se está salvo ou se não está salvo. Eu falei sobre a mulher samaritana, Nicodemos, o ladrão na cruz, Zaqueu. Mas agora eu quero falar de você. E você? O Deus disposto a salvar, a trazer salvação à tua casa, a pagar um preço de cruz. Ele salvou você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você não precisa responder. Até porque eu sei que tem uns aqui que estão indo para o inferno. Se Jesus viesse hoje, eu estaria salvo.
Como o Senhor afirma isso? Afirma isso, olhar para os frutos, eu olho para os frutos, eu vejo. Não tem fruto. E quando não tem fruto, Jesus chama de árvore que está seca, infrutífera. E Jesus ainda traz uma pergunta: por que esta árvore ocupa este espaço se ela é inútil? Ah, mas Deus não quer salvar. Deus quer salvar sim. Mas o perverso, se ele não se arrepender, ele vai morrer na sua perversidade. Então não precisa me responder. Responda. Ou melhor, pergunte para o bom pastor: Senhor, e eu? Senhor, e eu? E eu estou salvo. Eu sou salvo. Querido, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, ele não vai entrar na casa de quem não abrir. Entrarei e almoçarei com ele. Deus não vai comer com você, e nem você vai comer com o Senhor, se você não abrir a porta. E você e eu estamos salvos. Só não seremos salvos se nós não quisermos. Certo homem perverso estava na fila da morte. E o caso dele repercutiu muito, e muitos queriam até mesmo que ele fosse perdoado. Então foram até o governador, falaram com ele, e o governador disse: eu não posso perdoar quem eu não conheço. Eu preciso conhecer esse homem. Então ele se disfarçou de pastor, e ele escreveu o salvo-conduto, o perdão de todos os erros daquele homem, para que ele saísse do corredor da morte e não fosse executado. E ele escreveu uma carta e botou dentro da Bíblia. E fechou a Bíblia e foi conversar com esse homem. Chegando lá, ele falou: vim aqui te apresentar a palavra de Deus. E ele começou a xingar igual o outro ladrão da cruz. Se Deus existisse, eu não estaria aqui. Olha onde eu estou. Não quero saber de Bíblia, não quero saber de nada. E aquele homem tentando insistir, e ele não quis. O governador disfarçado de pastor vai embora. O carcereiro, vendo tudo, chega para ele e diz assim: seu burro. Sabe quem era aquele homem? Aquele homem era o homem que podia dar o perdão de todos os teus erros. Ele mandou ele embora. Chegou o dia da execução. A última palavra foi dada a ele. E ele disse: quero dizer hoje que eu não morrerei pelos crimes que cometi, mas pelo perdão que eu não aceitei. Ninguém vai ir para o inferno porque Deus não te ama, ou porque Deus não te deu a oportunidade de salvação. Todos irão para o céu se arrependerem dos seus maus caminhos, se converterem dos seus maus caminhos, porque haveremos de morrer na perversidade, se temos um Deus disposto a salvar. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos, inclusive eu e você. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. E nós temos esse Deus que salva.
meu irmão. Olha, Secas com meus medos, faz o que tiver que fazer. falhas e É demônios. do Senhor agora. Enche o meu viver, minha vida eu levo pra seguir meus passos. A ti me rendo. Isso pode as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Isso pode as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o Senhor Jesus, posso brilhar para a glória do Senhor Jesus. Isso move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Se a palavra falou contigo, pode amar no teu coração. Oh, Senhor. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus disposto a salvar. E a pergunta que tu faz é: por que haverei de morrer sem salvação? Senhor, queremos te agradecer nessa hora, porque tu tens toda a autoridade nos céus e na terra para salvar. Pelas oportunidades que o Senhor nos concede para mudarmos a trajetória da nossa vida, para nos convertermos dos nossos maus caminhos. Senhor, todo aquele que está, Deus amado, ouvindo esta mensagem, Senhor, que ele se converta, que ele se arrependa dos seus maus caminhos, que se volte para ti, que se afaste do pecado e que se aproxime do Senhor, porque todo aquele que assim o fizer será salvo, pois é tua a promessa do bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Porque está chegando a hora, Senhor, do grande casamento, em que a tua noiva, em que a tua igreja, em que aqueles que se arrependeram vão se juntar com o Senhor por toda a eternidade. Por isso, Senhor, não faz sentido que nós venhamos trocar esta tão preciosa salvação por qualquer coisa. Por uma cama, por algum prazer, por algum vício, por alguma coisa mentirosa e enganadora que possa fazer parte da nossa vida. Tu és o Deus disposto
disposto a salvar.